Boa noite, irmãos. Eu queria começar agradecendo. Amanhã fecha o primeiro semestre do curso de Teologia. Então, assim, parece que foi ontem, né, que a gente começou. E graças a Deus já foi um semestre. E Deus foi muito bom comigo. Irmãos, eu tenho um problema de esquecimento grave. Eu fiz uma colinha. Coisa pouca. Só 2 páginas. Eu não sei se é do teu tempo, ou se eu que sou mais velho, só eu que lembro disso. Mas muitas vezes, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, o pastor, o irmão mais velho, fala assim: Deus está no controle. Lembra disso aí? Então olha para o irmão do teu lado e fala assim: Deus está no controle. Irmãos, às vezes a gente ouve chateado isso aí. Como Deus pode estar no controle? Como Deus planejou a minha vida e dá tudo errado? Como Deus planeja as situações e a coisa não dá certo como a gente acha que deveria dar? A gente sonha com tanta coisa, quer tanta coisa, deseja tanta coisa, e às vezes a gente se decepciona. Aí a gente vai conversar com alguém que deveria nos dar uma palavra de conforto, vira para você e fala assim: não se preocupa, Deus está no controle. Quanta frustração, né? Quanta decepção. Se Deus está no controle, Ele deve ter esquecido de mim. Ou então, será que eu fiz alguma coisa de errado para Ele deixar a minha situação como está? Irmãos, Deus está no controle das gerações. Deus controla tudo que a gente vê. A gente pensa que não. Mais ou menos 600 anos antes de Jesus Cristo nascer, no ano 600 antes de Cristo, uma data aproximada, Nabucodonosor. Alguém já ouviu falar esse nome meio esquisito aí? Já, né? Nabucodonosor II, porque aquele lá já era o segundo Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, invadiu Judá, destruiu Judá, né? E não contente, 10 anos depois ele invadiu de novo e destruiu o templo, ele tocou fogo no templo. Muitas famílias foram mortas, muitos judeus, muitas famílias judias foram mortas e foram levadas para o cativeiro, uns para a Babilônia, outros para outros países que eram do Império Babilônico da época. E aí o profeta escreve uma carta dizendo: olha, não se preocupem, só vai durar 70 anos. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu imagino o coração daquele povo. Na carta ele falava assim: olha, deem seus filhos em casamento, plantem árvores, porque daqui 70 anos vocês voltarão. 70 anos, aquelas pessoas mais antiguinhas falam assim: então eu não vou voltar. Talvez meu filho volte. É uma frustração, uma coisa assim que dói o coração de pensar. A pessoa estava na terra dela, vivendo na casa dela, talvez na fazenda da família dela, e de repente do nada vem um exército do outro lado do mundo e destrói tudo, põe fogo em tudo, e aí vem um profeta e fala assim: Deus está no controle. Meus irmãos, Deus estava sonhando comigo e com você quando Ele fez isso, quando Ele permitiu que isso acontecesse. Quando o povo foi espalhado pela terra, as famílias judaicas, as famílias dos judeus, eles não quiseram que a palavra se perdesse. A palavra de Deus não podia ser perdida. Eles começaram a estudar a palavra de Deus em casa. Muito no começo, desde Moisés, a palavra de Deus ela é restrita ao templo. No começo ao tabernáculo e aos sacerdotes, os levitas, e depois ao templo e aos sacerdotes, os levitas. A palavra de Deus não era espalhada. O que você aprendia com o teu pai, você falava para o teu filho, mas não o livro, não a palavra em si. E aí Deus fez com que o povo se espalhasse. Começou pelas casas. Alguém vê alguma semelhança com o nosso culto de hoje nas casas? Começou pelas casas. E aí começaram a construir salões, sinagogas. Se
Se você pegar o Velho Testamento inteiro e você ler, você não acha uma sinagoga. Não existe sinagoga no Velho Testamento. Mas quando você abre o Novo Testamento, Jesus pregou numa sinagoga, Paulo pregou numa sinagoga. Então a gente vê que existia sinagoga. Sinagogas são os salões onde os judeus, fora da sua terra, fora de Jerusalém, se reuniam para estudar a palavra de Deus. Olha como é que era o culto deles, presta atenção. Abria-se a Bíblia, lia-se uma palavra de salvação, fechava-se a palavra, faziam-se orações de agradecimentos, alguém ia lá e fazia um cântico, algum levita, alguém que já tinha conhecimento de música, fazia um cântico. Posterior a isso, alguém ia lá e trazia uma palavra. Olha, li tal livro da palavra, e a palavra nos fala assim, 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 e discutiam-se a palavra. Alguém viu alguma coisa com o nosso culto aí? Não é coincidência. Deus criou o nosso culto como ele é hoje. O jeito com que ele escreveu, muita gente pode falar que ele escreveu certo por linhas tortas. Houve sofrimento para que isso acontecesse. Não foi simples. Porque Deus nos amava. Ele deixou que famílias fossem levadas presas para que hoje a gente pudesse ter uma igreja, um culto como a gente tem. Veja como Deus planejou as gerações. Deus cuidou de mim e de você desde aquela época. Ele queria que nós tivéssemos uma igreja aqui no Parque Hortência, na Rua Sabiá, vizinho do Contorno. Ele sonhou com isso 700 anos antes de Cristo nascer. Imagina como é uma loucura pensar nisso aí. É uma loucura pensar nisso aí. Por isso que quando alguém te disser, mesmo que de brincadeira, Deus está no controle, você pode dizer amém, Deus está no controle. E entre a conquista de Nabucodonosor, inclusive o pastor falou, acho que não tem nem um mês, sobre o rei Ciro. O rei Ciro, o rei da Pérsia, conquistou o mundo da época, isso aí mais ou menos 400 anos antes de Cristo, e libertou os judeus. Vocês podem voltar para a tua casa. Vai lá para a Judéia, vai lá e reconstrua. Inclusive, ele ordenou, ele fez um decreto que o templo fosse reconstruído. Veja que, assim, a Bíblia fala sobre o rei Ciro, fala com o rei Ciro, o servo do Senhor. Ou, às vezes, ele se refere como se fosse Deus falando, eis que envio o rei Ciro, o meu servo. Então, ele foi um servo de Deus que libertou o povo. E aí o povo voltou para casa. Alguns ficaram. Tem colônia dos judeus espalhada no mundo todo. Uma das maiores da época era no Egito, o próprio Egito, onde possivelmente Jesus Cristo aprendeu a palavra de Deus, que ele viveu até o rei Herodes morrer no Egito. Então ele teve que ter uma escola bíblica dominical, ele teve que ter um lugar para estudar. Provavelmente ele estudou numa sinagoga lá do Egito. Então a sinagoga foi criada com o intuito de a gente ouvir a palavra e trocar a palavra, discutir a palavra de Deus. Mas daí, depois que o rei Ciro conquistou tudo, que libertou os judeus, veio de novo Alexandre, alguns conhecem como Alexandre o Grande, e conquistou o mundo da época de novo. E aí foi lá, só que ele gostou dos judeus. Não, pode ficar aí mesmo na Judéia, não precisa ir para lugar nenhum, está tudo certo. A única coisa que vocês vão ter que fazer é aprender grego, porque é o idioma oficial do mundo, é o grego, a partir de Alexandre o Grande. Então, quando ele chegou, ele impôs a cultura dele, impôs o idioma, ninguém falava mais em hebraico, que era a língua dos hebreus, do povo hebreu. Meus irmãos, a Torá, ela foi escrita em hebraico e sem vogal, só as consoantes. Era para quem sabia ler mesmo, não era um estrangeiro aprendeu hebraico e leu. Não, tinha que ser raiz, tinha que conhecer mesmo. Então a palavra de Deus ela era trancada, ela era permitida às famílias judias, para mais ninguém. Mesmo que você pegasse ali e folheasse, você não ia compreender. Hoje, doutores estudam o hebraico antigo para poder tentar desvendar.
E aí, de repente, chega Alexandre o Grande e obriga, não, todo mundo vai falar grego agora. As famílias de judeus começaram a desaprender o hebraico. Começou os filhos a parar de falar hebraico, porque não ensinava nas escolas, só ensinava o grego. E aí, de repente, algumas famílias, alguns judeus tementes a Deus, né, falaram assim, olha, é bom a gente escrever uma Bíblia em grego. Vamos escrever uma Bíblia em grego? A história conta que mais ou menos 70 homens escreveram essa Bíblia. Então, a Bíblia chama Septuaginta, que é a primeira tradução da palavra de Deus para o grego. Essa Bíblia, irmãos, ela é usada como base para a nossa Bíblia atual. Todo o Velho Testamento, ele provém dessa Septuaginta. Se não fosse a história, o Deus da história, fazer que Alexandre obrigasse a todo mundo falar grego, hoje a gente não ia ter Bíblia para ler. Hoje eu e você não íamos conseguir ler, porque ia estar em hebraico e sem vogal, só consoante. Então ia ser uma coisa impossível de ler. Mas o Deus da história, o Deus que está no controle, ele foi e fez, olha, Alexandre, conquista tudo aí. Foi lá e o mundo da época ele conquistou. Se você assistir filme ou ler sobre isso aí, houve uma destruição do mundo naquela época. Ele não conquistava batendo na porta, ó, a partir de hoje eu sou o rei daqui. Ele vinha e derrotava. Ele vinha e sitiava a cidade, cidades passavam fome, acontecia muita coisa ruim. Mas ele foi instrumento de Deus para que eu e você hoje pudéssemos ler a palavra de Deus na nossa linguagem. Na nossa linguagem. Então Deus, ele está no controle. E ele está no controle da história. Assim como ele está no controle da nossa igreja, que ele fez a nossa igreja, ele está no controle da minha vida e da tua vida. E aí você, não, você falou que Deus se preocupa com o todo, com o contexto geral, né? Se preocupa com a igreja é um organismo enorme, grande, está no mundo todo. Meus irmãos, Deus se preocupa com você, com a sua pessoa. O salmista, ele fala da seguinte maneira, né? Põe o Salmo 139 aí para nós, para a gente ler. É 139, 13. Vamos ler junto? Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Pode continuar. Teres feito de modo tão extraordinário. Pode continuar. Continua. Da minha momento. Amém. Tá aí, tá bom. Irmãos, o salmista, ele fala assim, olha, antes de eu ser formado, quando meus ossos, a minha carne era formada no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias. O Senhor já tinha colocado no seu livro todos os meus dias. Tudo, tudo. Ah, Marcos, mas eu vivo constrangido, eu vivo chateado, eu não trabalho na profissão que eu sonho. Meus irmãos, a mesma Bíblia que diz que Deus escreveu todos os seus dias, fala assim, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. E o Provérbios também, Provérbios 16. Vamos ler Provérbios 16 a partir do 1, consegue colocar aí ou não? Irmãos, então assim, ó, Deus está no controle, Deus está fazendo tudo.
E aí, sonhos. Nós sonhamos com diversas coisas. Sonhamos com um emprego bom. Sonhamos com tudo o que nós achamos que temos direito. E às vezes nós nos frustramos, porque não acontece do jeito que a gente sonha. Mas a Bíblia, ela dá a receita, ela fala como nós temos que agir. Provérbios 16, versículo 1 fala assim, ó, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Coloca o versículo 3 aí também. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Meus irmãos, semana passada o pastor falou aqui que nós temos que profetizar sobre a nossa vida. O pastor falou assim, olha, você tem um sonho, você tem uma esposa digna, uma família digna, profetiza sobre a vida deles, profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre o teu emprego, sobre os teus estudos, profetiza, abre a boca e profetiza. E eu falo aqui também que além de profetizar, a hora que você estiver em secreto com o teu pai lá no teu quarto, você dobra o teu joelho e conta para ele quais são os seus planos. Ô Senhor, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, eu sonho com a casa, eu sonho com um carro, eu sonho com um casamento bem sucedido, eu sonho com meus filhos formados. Com o que mais a gente sonha? Com o que você tem sonhado? Ah, Marcos, mas o meu sonho não dá para contar para Deus. Então, teus sonhos também não são os planos de Deus. Se o teu sonho não dá para contar para Deus, sinto muito. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados, meus irmãos. Deus não se engana, Deus não se deixa sair por mentiroso. Ele sempre está no controle, sempre. Ele planejou tudo, Ele sonhou tudo, Ele sonhou com cada um de nós. Ele sonhou, de certa forma, que eu e você, quando nós entregamos a Ele o nosso caminhar, nós sentimos alegria, a depressão vai embora, a tristeza vai embora. Por quê? Porque Ele está no controle. Meus irmãos, assim, olha, eu sou formado em engenheiro e foi com muita luta que eu me formei. Não tinha recurso para pagar a faculdade, não tinha tempo para estudar. Foi uma luta e Deus me estabeleceu. Só que a alegria que eu estou tendo agora de estudar teologia não tem comparação. Não tem comparação. É uma coisa assim que parece que eu tenho sede daquilo. Parece que está faltando em mim. É diferente. Então, assim, às vezes a gente tem uma profissão, faz alguma coisa para o nosso sustento, e isso é bom. Só que a completude vai quando a gente busca a vontade de Deus, e não a nossa. Quando a gente busca de coração aquilo que Deus tem sonhado para nós. Entrega a Deus os seus planos, sujeita a Deus os seus planos, dobra o seu joelho e conta para Ele, Senhor, eu tenho sonhado com uma profissão assim, 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 e Ele vai estabelecer. Porque a palavra dele não é mentirosa. Deus não é criança. A Bíblia fala que Ele não é homem e nem filho do homem, para que minta, ou para que se arrependa daquilo que falou. Ele está no controle. Muitas vezes a gente fala assim, olha, mas se Deus estivesse no controle, a política não era como é. Né? As políticas que priorizam o benefício de poucos e muitos passam necessidade. Irmãos, Deus está no controle. Naquela época que Jerusalém foi levada cativa, muitas pessoas morreram, tiveram que morrer, para que a nossa igreja existisse hoje. Deus está no controle. Deus, Ele vai escrever a história dele. E se você sujeitar a Ele os teus sonhos, Ele vai te usar na história dele. Ele vai usar você como instrumento da história dele. E você vai se sentir feliz. Embora a política não esteja do jeito que eu sonho, embora talvez eu não tenha a casa dos meus sonhos, mas eu vou me sentir tão feliz, porque eu sei que eu faço parte do plano de Deus. Deus, Ele vai completar a minha felicidade, aquele buraco, aquele vazio que tinha no peito, vai embora, porque Ele vai vir e vai colocar algo dentro de mim que é exatamente do tamanho do meu vazio, exatamente do tamanho daquilo que eu precisava. Nós precisamos, irmãos, entender que nós temos uma identidade, e nós temos um propósito. Se nós soubermos quem nós somos em Cristo Jesus, a palavra de Deus fala assim, olha, Paulo fala assim, nós somos feitos filhos por adoção, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, aquela herança que nos foi tirada lá no Jardim do Éden, que não era para nós estar nem vivo uma hora dessa, foi pago o preço,
Jesus Cristo morreu para mim e para você. Deus sonhou com esse momento aqui, Deus sonhou com a minha vida e com a tua vida. E Ele, através do sacrifício de Jesus, através de ter vertido todo o sangue dele, através da pisadura que Ele sofreu, nós podemos ser chamados filhos do Altíssimo. E se eu e você somos filhos desse Pai, desse tamanho, nós temos que colocar o nosso propósito, o meu e o seu propósito, a função do reino. Sabe o que é o reino? O reino não é a minha casa. O reino é algo que estabelece o nome de Jesus sobre todo nome. O reino é aquele que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o reino. Essa é a palavra que deve sair da nossa boca. É para isso que nós temos que nos estabelecer. Se eu, no meu trabalho, eu não louvo o nome do Senhor, o propósito de Deus não está sendo cumprido lá. Se na minha casa eu não louvo o nome do Senhor, o propósito de Deus não está sendo cumprido lá. E eu posso ser uma das famílias que vai ser levada cativa. Quando? Não sei. No Rio Grande do Sul, há pouco tempo, um monte de gente foi levado cativo. E vão ficar cativos muito tempo. Nós vamos mandar ajuda, o governo vai ajudar, as famílias vão ajudar, mas quanto tempo de trauma psicológico aquelas pessoas vão ter? Quantas prisões que não foram lançadas ali? Isso aí são prisões, irmãos. Nós precisamos orar por eles, nós precisamos doar o que nós podemos doar, nós precisamos enviar quem pode ir, mas ainda assim, eles vão estar presos. Então, se nós não estamos cumprindo o projeto de Deus na nossa vida, nós podemos ser o próximo. E ai de mim, ai de você. A Bíblia fala assim, olha que aquele que está em pé, cuida para não cair. Aquele que está em pé hoje, cuida para não cair. Ah, eu moro numa região segura, não tem rio. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um cativeiro que eles estão sofrendo hoje. E muitos deles, meus irmãos, não merecem o que estão passando. A maioria não merece. Mas quando a onda vem, ela leva todo mundo, o bom e o ruim. Ela não leva só aquela pessoa que era ruim. Não leva só aquela pessoa que busca fazer o mal. Ela leva todo mundo. Mas quando nós estamos com a certeza que Deus está fazendo da nossa vida o propósito deles, nós sabemos que por mais que soframos prisões, soframos fome, nada nos separa do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, eu oro para que a minha vida, e a minha casa, minha família, seja um instrumento da obra do Senhor. Todos os dias. Eu quero, de forma plena, ser um instrumento de Deus. Eu sei que tenho muitas falhas. Eu sei que eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Eu sei que eu preciso melhorar muito. Mas eu quero ser um instrumento do Senhor. Para levar, para tirar as pessoas das prisões, seja prisão psicológica, prisão de doença, prisão de fome, para levar pessoas a lugares onde só existe liberdade. E a Bíblia fala que nós temos que usufruir da liberdade que Cristo nos deu, da melhor forma que nós pudemos. Amém? Creia que a tua vida está nas mãos de Cristo. E a palavra fala de uma forma extraordinária assim, fala assim, olha, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém jamais pensou, imaginou o que Deus preparou para nós. Eu creio que Deus fará de nós e para nós algo extraordinário. Deus já começou uma mudança na nossa igreja. E a gente, na viagem para Curitiba, a gente conversou muito sobre isso aí. Né? Deus, Ele está fazendo uma obra aqui, que às vezes a gente olhando por superfície não vê. Mas é igual o iceberg, a pontinha está para o lado de cima. Aquilo que está para o lado de baixo, que a hora que Deus mostrar aquilo que está por baixo, vai ser extraordinário. Essas cadeiras assim não vão comportar o número de pessoas que vão vir. Eu creio que Deus está no controle. Eu creio que Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Amém? Vamos nos pôr em pé?
Senhor, Tu és o nosso Deus, ó Pai querido. Nós Te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor está no controle da história. O Senhor está no controle, Senhor. O Senhor planejou cada dia, Senhor, que nós vivemos, que nós conhecemos hoje, Senhor. Às vezes nós nos enchemos de frustração, Senhor. Nós estamos afoitos, nós estamos querendo mais coisas, Senhor, que muitas vezes não está no Teu plano, Senhor. Nós nos dobramos diante de Ti agora, Senhor. E nós queremos que a Tua vontade, Senhor, seja sobre nossa vida, Senhor. Vem Senhor, sobre nós agora. Vem sobre cada coração, cada família, cada lar, Senhor. Que nós possamos ver, ó Deus querido, o quanto o Senhor cuida de nós, ó Pai. O quanto o Senhor planejou, Senhor, a vitória do Teu povo, Senhor. Nós queremos que o Teu reino seja estabelecido, Senhor. E que nós possamos ser instrumento do Teu reino, Senhor. Nos dá condições, Senhor, de pregar, Senhor, para aquela pessoa que é nosso vizinho, Senhor, que está cativo, Senhor, que está preso na mão do diabo, Senhor. Nós queremos ser instrumento do Senhor para libertar ela, Senhor. Aquela pessoa, Senhor, que está no trabalho, Senhor, que está ali conosco todo dia, Senhor. Que nós possamos ter autoridade, Senhor, coragem, Senhor, para falar que em Cristo Jesus há liberdade. Que nós possamos, ó Deus, levar o Teu Evangelho a cada um, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, onde nós passarmos, ó Deus. Usa-nos, ó Pai querido, como instrumento do Senhor, ó Pai. Abençoa, ó Deus querido, a nossa vida aqui, Senhor. Abençoa o pastor, Senhor, onde ele estiver nesse momento, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, cada líder, ó Pai querido. E que nós possamos ver a Tua glória, Senhor. E saber, Senhor, que o nosso culto nas casas, Senhor, o Senhor planejou. Que o nosso culto aqui na igreja o Senhor planejou, Senhor. E o Senhor também nos deu de presente, Senhor, uma palavra que nós podemos ler todos os dias, ó Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus.